Queridos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Na medida do possível? Amém. Mas glória a Deus. Eu queria dizer que hoje, 17 de dezembro, ele pode ser um dia muito, mas muito especial para mim e para você. Mas uma coisa é certa. Jean e Érica, este dia será inesquecível por todos os dias da vida de vocês. Aleluia. Queridos, eu tenho uma palavra breve para ministrar ao casal, né? E também a todos nós que estamos aqui no dia de hoje. Segundo o escritor do livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, ele diz que digno de honra entre todos seja um matrimônio. E entre várias recomendações, ele menciona essa vida conjugal. Então, querido, o escritor sagrado, ele também enfoca que nós precisamos, como cristãos, realmente chamar a presença de Deus para a nossa vida, para que tudo possa cooperar para o nosso bem, como diz a palavra. Sabemos que o casamento, queridos, foi a primeira instituição criada por Deus, lá no Jardim do Éden, quando Deus, tirando uma costela de Adão, formou Eva e ofereceu a ele como companheira. Ou seja, querido, nós vemos que a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. E em um determinado momento, Jean encontrou a Érica. Ou será que foi a Érica que encontrou o Jean? Isso descobriremos depois em outro momento. Mas o importante, querido, é que vocês se encontraram em algum momento. E desde esse dia em diante, o amor veio crescendo e crescendo, até que chegou o pedido de casamento. E glória a Deus por isso, porque Deus abençoa a união, é propósito de Deus. Sabe, que o homem encontre a sua companheira e a mulher encontre o seu companheiro e ali eles sejam o quê? Uma só carne. Eu quero dizer para vocês que precisamos aqui hoje destacar algumas coisas importantes que eu sei que vai servir para a vida deste casal, mas também pode servir para mim, pode servir para você. Amém? Primeiro, eu gostaria de falar algo para o Jean. Primeira coisa que eu quero dizer é que o marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Está escrito lá em Efésios 5:25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Digo para vocês, amor não é sentimento. Amor é decisão. É uma decisão. Eu decido passar meus anos de vida ao lado de Jean e eu decido passar os anos de minha vida com Érica. É uma decisão que vocês tomaram, por afinidades, por gostos, enfim. Mas foi algo que vocês decidiram se amar. Segunda coisa, querido, o marido ele precisa liderar o lar com sabedoria e humildade. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Terceiro, prover a esposa e o lar. Lá a palavra diz, assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo
o faz com a igreja. Provisão. Nós sabemos que Deus provê todas as coisas para cada um de nós. Deus provê. E assim também, né, o marido, ele provê, não se fala apenas de alimento, mas também no sentido espiritual, no sentido, sentimental, em ajudar também no cuidado dos futuros filhos que por aí possam vir. Tudo, né, o marido, ele está ali, ao lado e auxiliando a sua esposa. Quarto, respeitar e honrar sua esposa. Então, o homem precisa estar respeitando em todo momento a sua esposa, honrando ela, sendo fiel a ela em todos os momentos. Quinto, ser paciente e compreensível. Colossenses 3,19, vós maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Que palavra! Sabe, querido, muitas vezes uma palavra dói mais até do que uma agressão. Agressão nunca, jamais, né? Mas muitas vezes uma palavra machuca tanto quanto. Então, nós, maridos, precisamos, ter palavras amáveis para com nossa esposa. Por fim, seja o líder espiritual no seu lar. Servir ao Senhor é estar buscando Ele, é meditar na sua palavra. Nós vemos, dentro da própria Bíblia, que a Bíblia, queridos, que eu tenho ela aqui comigo, né? Uma Bíblia branca, bonita aqui, ó. Mas essa, nós cremos como cristãos que é a palavra de Deus. E é essa palavra, Jean e Érica, que vocês precisam espelhar a vida de vocês. Ok? Tá certo. Agora eu vou falar um pouquinho com a Érica. Érica, primeiro, ame seu marido como ele é. A mulher, ela tendo, o cuidado de entender muitas vezes o seu marido, né? Isso vai trazer também felicidade. Vai trazer harmonia no lar. Segundo, querido, seja uma auxiliadora imprescindível, porque isso é o casamento. Outro conselho, terceiro, não deixe a lua de mel acabar. Você, a partir de agora, gente, você não é dono de você mesmo. Assim como a Érica não é dona dela mesma. Vocês se complementam, vocês são um. Vocês têm desejos, vocês têm vontades, e isso, querido, é algo que se complementa. Por isso, um não deve se negar ao outro. Claro, tem momentos e momentos, mas procurem estar sempre vigilantes quanto a isso. Amém? Outra coisa. 4, administre bem a sua casa. Ou seja, uma mulher sábia, uma mulher prudente, ela sabe bem governar a sua casa, sabe muito bem a hora de falar, a hora de se calar, de mediar. Então, saber ser uma mulher sábia, uma mulher que sabe ajudar o seu marido e estar sempre vigilante quanto ao convívio do seu lar. Quinto, submeta-se à liderança do seu marido. Quando o homem, ele ama verdadeiramente a sua esposa, e como falamos, se entrega a sua vida pela sua própria esposa, esse marido é um marido segundo o padrão de Deus. É um marido onde a esposa vai confiar, 100% nele. E ela pode, então, entender essa sujeição como algo de proteção do meu marido. Meu marido, ele é o meu protetor. Amém? Amém. Érica,
Eu nunca fui um homem de palavras fáceis. Sempre acreditei mais em presença do que em discurso, mais em atitudes do que em promessas. E é exatamente por isso que hoje esse momento é tão sério para mim. Eu não estou aqui levado por emoção passageira. Estou aqui porque escolhi você. Com consciência, com maturidade e com o coração em paz. Você entrou na minha vida de um jeito silencioso, mas profundo. Sem pressa, sem forçar espaço. E quando eu percebi, você já estava nos meus pensamentos, nas minhas decisões e nos meus planos de futuro. Com você, eu aprendi que amar não é perder a força, é encontrar equilíbrio. Que caminhar junto não é abrir mão de quem eu sou, é ter alguém que caminha ao meu lado. Eu prometo te amar nos dias bons e permanecer nos dias difíceis. Prometo te proteger quando o mundo pesar, te ouvir quando o silêncio falar mais alto e te respeitar em todas as fases da nossa vida. Prometo cuidar do nosso casamento com zelo, como algo sagrado, não só quando for fácil, mas principalmente quando exigir esforço. Mas prometo ser constante, prometo ser leal, prometo estar aqui. Diante de Deus, como está escrito em Josué, e não estava nem combinado, o Ed acabou de falar, 24:15, está escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu declaro que essa casa começa com você, com amor, fidelidade e respeito e propósito. Érica, eu te escolho com firmeza, te escolho nos detalhes, te escolho no silêncio, te escolho quando for simples e quando for difícil. Eu entrego a você a minha vida, meu futuro e tudo que eu sou. Eu te amo do meu jeito, inteiro, presente e para sempre. Esse moço foi corajoso. Eu vou primeiro, mas tudo bem, agora é a vez da Érica. Jean, hoje eu escolho você. Mas você sabe, no início eu não tinha a clareza que eu tenho hoje. E foi a sua determinação que me fez de fato abrir o coração. E o relacionamento, eu aprendi que com você ele é um reflexo de si mesmo. E quando eu te conheci, eu percebi que eu sabia bem o que eu queria, mas eu descobri o tanto que eu ainda precisava mudar e melhorar para poder estar com você. Mas também o quanto você era paciente e me ajudava nesse processo. Você curou coisas em mim que eu nem sabia explicar. Eu sempre acreditei que estar sozinha era a melhor opção, afinal você só lida consigo mesmo, com seus próprios problemas. Porém, tudo o que é bom e duradouro, amor de verdade, precisa ser construído. E começar a compartilhar minha vida com você me fez querer viver tudo com você. Com você a vida ela não ficava mais fácil, mas ficava mais leve. E os momentos bons, ainda melhores. O Jean é aquela pessoa que você pode estar em qualquer lugar e sempre vai ser bom. Eu te admiro, eu te honro por quem você é e por quem Deus está te formando para ser. Você é prestativo, respeitoso, sábio, leal, ambicioso e o mais importante, temente ao Senhor. Além de tudo que você fez por mim, a sua santidade foi a maior prova de amor que você poderia ter me dado. Deus está na base e onde Deus é fundamento, não existe espaço para divórcio. Pois o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você e eu nascemos para algo maior e não há nada que possa impedir-nos de realizar. Todos irão testemunhar o cumprimento do que Deus tem planejado para nós. Você sabe, eu não posso expressar tudo o que eu sinto em palavras, mas eu sei que você é o homem da minha vida.
Eu te amo hoje e sempre e prometo ser cada vez melhor por você e por nós. Senhor, abre esse céu, meu Pai. Amém. Amém. Queridos, levante sua mão, vamos consagrar essas alianças ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, esse par de alianças. Senhor, nós não podemos enxergar o início nem o final de onde ela foi feita. Que assim também, Pai, possa ser o amor entre Jean e Érica. Que ele não possa ter fim, mas que ele possa, Pai, somente aumentar a cada dia. Nós, Pai, abençoamos a vida desse casal. Que o Senhor abençoe, Pai, a aliança que eles estão fazendo diante, Pai, das testemunhas, mas também, Senhor, principalmente diante de Ti. Em nome de Jesus. Jean e Érica, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Uau! Jean e Érica, se voltem um momento. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o vosso rosto sobre ti e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.